dois estudiosos de questões internacionais, o professor Jorge Romano, professor na Universidade Federal do ABC, e o militante Marcos Sokol, do Partido dos Trabalhadores. Paulo, Jorge, ouvintes, ouvidores, não sei qual é o termo. Só para ser mais correto, eu acho que seria muito chato ler a carta, o artigo, está aqui, ó. Eu vou citá-lo, é a primeira parte da minha fala, e depois vou fazer uma análise do que eu penso a respeito. Vou procurar desenvolver o ponto da fraternidade dos povos. Tem os estados, tem os povos. Começando pelas notícias de hoje, a Ucrânia está sob lei marcial. Desde ontem, o direito de reunião estava suspenso. Segundo, a OTAN anuncia, não sei se é real, li, que ela não entra. Entrega a Ucrânia até o ponto em que o Putin quiser ir. Isso eu concordo com o Georgia, militarmente não tem chance. E concordo que é um absurdo, em qualquer caso, o cerco da Rússia, porque é disso que se trata, por detrás da Ucrânia, pela máquina de guerra americana, que é quem orquestra a OTAN. Medidas que foram anunciadas são sanções pelo momento, mais duras do que as anteriores. Como eu resumiria a situação? Barulho de botas, cheiro de gás. Vou explicar isso mais à frente. Eu acho que para desenvolver um ponto de vista da fraternidade dos povos, precisa ouvir os povos. O Putin não tem mandato para falar em nome do povo, é um autocrata. A partir daí, existem várias correntes, várias opiniões. Eu cito Vladimir Mazurin, um militante do Comitê Internacional de Ligação e Intercâmbio, conheço pessoalmente, que escreveu na segunda-feira um artigo cujo título é Haverá guerra amanhã? O cara não é um gênio. Estava na cara que alguma coisa caminhava. Ele é uma pessoa inteligente. O ponto de vista dele, faço questão de colocar aqui ao debate, é de que a Rússia está numa posição, quer se fazer parecida com a da Alemanha, depois do Tratado de Versalhes, ao final da Primeira Guerra Mundial, que humilhou a Alemanha, e levou-nos ao fenômeno que a gente conhece da ascensão do regime autocrático bonapartista, na realidade nazismo, tipo extremo de fascismo. Era uma potência humilhada que começou a preocupar a Tchecoslováquia. Então não era um país destruído nesse sentido, embora humilhado. O que o Putin busca, segundo Vladimir Mazurin, é um acordo tipo Ribbentrop-Molotov, seja o ministro de Relações Exteriores do Hitler e o ministro de Relações Exteriores do Stalin, que tinha uma cláusula secreta, que depois foi tornada pública, que era a partilha, entregando a Finlândia, os países bálticos, e metade da minha Polônia natal, para os alemães. E, em seguida, o Stalin, o Exército Vermelho, ocupou rapidamente a parcela oriental da Polônia e países bálticos e Finlândia. O que é preciso saber, acrescento como informação, não está na carta, mas o público brasileiro talvez não saiba, é que isso foi o preâmbulo da invasão, nesse caso da máquina de guerra nazista, dos países bálticos, da Finlândia, depois da Polônia, primeira parte, e finalmente da própria Rússia, 6 meses depois, em 40, 39 e 40. Um desastre militar e político. Diz Vladimir Mazurin, a fraseologia, ou a ideologia do Putin e do grupo que o cerca, é de restaurar a glória do Império Russo. No discurso que ele aciona as tropas, está disponível na internet, ele não reconhece a existência de um povo ucraniano, em nome
da Rússia antiga, que é uma picaretagem. Não existia um Egito antigo? Existia uma Roma antiga, uma Grécia antiga? Uma Rússia antiga? É picaretagem. Eu não vou perder tempo com essa picaretagem para consumo de um tipo de ideologismo fanatizado. Vou recorrer à tranquilidade do Lenin, fundador do Estado soviético, e de alguma medida antecipando a Federação Russa atual, que denunciou o nacionalismo russo, denunciou o Império Russo como uma prisão dos povos. Reconheceu e acolheu a luta secular da Ucrânia por ser uma nação independente que o Putin não reconhece a existência. E foi acolhida como tal na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não sei se os ouvintes prestaram atenção, é uma união livre de repúblicas, não nem protetorados, nem sultanatos, né, que é o que existia. É uma união de repúblicas, é socialista, não capitalista, e soviética. Isto é, não é democrático-burguesa a forma do Estado. É o Estado dos Comunistas. Isso foi desmantelado ao longo de décadas, não é o nosso assunto agora. Mas o Putin, o que ele procura, então, é restabelecer um tipo de controle com sangue na Chechênia, Nagorno-Karabakh, Geórgia, além da anexação da Crimeia, parte do território, então, fronteiriço, né, com o mar da Ucrânia, em 2014, recentemente. Então não é um raio em céu azul, gente. Diz o Vladimir Mazurin, transmitindo um sentimento de uma parcela do povo, o Putin é vítima das ameaças que ele fez no último período. Ele está preso numa mecânica, porque ele é autocrata, cercado por bajuladores, que não o advertem, não o prevêem, ele se acha o todo-poderoso, e isso sugeria, segunda-feira, que prisioneiro dessa lógica ele ia chegar ao confronto militar, o que era discutível. Eu não previa, não sei se alguém aqui na sala previa, mas era a lógica profunda da situação. Quero dizer sobre Putin, se o Paulo me der a liberdade, eu não estou acusando ele de nada, a não ser dos fatos de que é o autocrata que manipula eleições, que ele mantém preso um sindicalista. Passo a ler uma carta que foi entregue à Embaixada da Rússia no Brasil, por uma delegação ampla, deputados e sindicalistas, pedindo a libertação de Igor Kuznetsov. Igor Kuznetsov está preso desde setembro do ano passado. Nós ficamos sabendo disso, advertidos por uma carta de militantes da Federação Russa e da Ucrânia, uma única carta, de ucranianos e russos. Ele era mecânico do Tomsk Medical College, uma instituição médica, ele trabalhava como mecânico. Desde 1957 anos, na década de 90, foi secretário da Confederação Siberiana do Trabalho. Organizou o sindicato independente de Anzerosudetsk, uma fábrica de chocolates em Samara. Marxista, anti-stalinista, divulga o pensamento de Marx, Engels e Lenin contra o regime stalinista, que, segundo ele, e eu concordo, destruiu o Partido Leninista e os sovietes. É crítico ferrenho, chama a atenção, dos seus que, a troco de patriotismo, apoiam de maneira displicente, se não sem vergonha, as ações do Putin. Jornalista talentoso, Paulo. Ele tem um blog, publica na Rus News, e foi a esse título que ele foi detido, acusado de incitar a desordem em massa. Dizem os companheiros da Ucrânia e da Rússia que suspeitam, pode provar, suspeitam prudentemente, que seja uma obra do Serviço de Segurança Federal, SB, uma vez que ele não tem sentença, está detido desde setembro sem sequer sentença. No momento, no centro de detenção número 5 de Moscou, que na Rússia é conhecido por ter câmaras de tortura secretas. Essa é a parte, vamos dizer assim, onde eu verti informações ao debate. Entro na parte onde eu exporia uma opinião analítica sobre a situação. Eu dizia botas e gás.
Barulho de botas, cheiro de gás. No começo da semana, a Bolsa de Moscou caiu 8%. Hoje a Bolsa está fechada. A Rússia fornece 40% do gás da Europa. 40%. 55% do gás da Alemanha. Já fornece. Com o Nord Stream 2, forneceria 80%. A Alemanha, que é o coração econômico da Europa. Quem vende gás no mercado? Vende gás nacional, gás liquefeito, supondo que os gasodutos sejam cortados. Vende gás liquefeito, navio, tanque, encosta e descarrega. Os Estados Unidos e o Catar, principalmente. Os Estados Unidos tornou-se, graças à exploração do gás de xisto bituminoso, o primeiro produtor mundial de gás. E mudando sua própria legislação secular, passou a permitir a exportação de gás e petróleo, que não podia, apenas em 2016. E sendo hoje o maior produtor, ele tem um estoque, ele precisa de mercado. Então esse confronto pode ser espoleta de alguma hora. Eu não estou anunciando o fim do mundo, mas eu tenho razões para temer que seja uma espoleta, para provocar algo mais amplo. A OTAN, nós já sabemos o que é. O que eu quero verter ao debate é que nós temos um mercado estreito para as grandes empresas que controlam a energia. E eles querem se criar novos mercados, abrir mercados, a tapa, a tiro. Daí as botas a serviço de uma política. Os americanos estão oferecendo gás liquefeito. E, na realidade, eles precisam vender esse gás liquefeito para a Europa, não é para a Ucrânia, para a Europa. Para isso, eles precisam fechar o Nord Stream 2. O Nord Stream 2 é uma empresa dirigida por um social-democrata da velha escola. Bem melhor que o Scholz esse aí, que é o Schröder. Bem melhor. Melhorzinho que o Schröder, que o Scholz. O Schröder, partidário nesse ponto da Ostpolitik, seja da abertura para o leste de mercado, que vem de décadas atrás, desde a Merkel, que o governo, o partido dele participava, está travado. E agora a Alemanha, sob o governo Scholz, hoje está nos jornais, acaba de suspender a validação do contrato Nord Stream 2. Possivelmente seja a sanção econômica mais importante que a Rússia sofra nesse processo. Mais do que os gringos, mais do que os ingleses, aliadinhos, outros vacilões franceses, serão os amiguinhos alemães que estarão dando um golpe mais duro, economicamente falando, na Rússia. Então, capitalismo, militarismo. Não estou falando nada novo, não precisa ser marxista, nem leninista, nem trotskista. Capitalismo e militarismo. E depois de Cabul, ou seja, depois do fiasco americano, eles estão precisando levantar a moral. Então, vem a calhar. Mesmo que não tenha a OTAN nesse momento, eles precisam de um mercado para as armas. Eles precisam mostrar que eles têm drones bons. Eles haviam... Porque a política está ruim para eles. Não partilho dessa ideia de mundo multipolar. O fato é uma tensão crescente, que não é tripolar, é o caos, é tendência, a marcha, é uma coisa caótica. Não está em jogo, né, nem soberania, nem democracia na Ucrânia. Está em jogo algo mais embaixo, o mercado. E nesse jogo eu não tenho lado, fora os interesses do povo russo e ucraniano, que não tem interesse na guerra, ademais do americano. Não estou do lado da OTAN, não estou do lado da ONU tampouco, que é um boneco de ventríloco dos Estados Unidos. Faz o que eles mandam, ou faz o que eles não fazem e não reagem. Não serve para nada, só fundir. E no caso do Brasil, porque tem que falar, não estou do lado nem do Bolsonaro, nem do Mourão. Bolsonaro piscando para o Putin e o Mourão balançando o rabinho para o Biden. Porque essas são as declarações do momento. Espero que ninguém descubra a terceira via no Mourão. Hope so. Porque já tinham descoberto lá atrás, né? Aí esqueceram. Termino. Constato, tristemente, do ponto de vista do interesse do povo ucraniano, que luta secularmente pela independência, que foi acolhida na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas,
que ele está refém de um conflito que ele não provocou nem deseja. Talvez a oligarquia local, os herdeiros da burocracia, Zelensky e outros, que é o atual da nação, mas o povo russo também, de alguma maneira, prisioneiro de um conflito que ele não tem nada a ganhar. Tem cadáveres a perder. Sou partidário da paz e de uma solução sem intervenção Yankee, mas também sem anexações. Vamos falar as coisas claras. Donbas e Donetsk são duas regiões do nome de dois rios, russófonas, mas se for estudar a história, vou te explicar aqui só depois, só para não passar por curioso, não foi no Google, é que eu nasci a poucos quilômetros dessa região aí, meus pais são da fronteira, somos poloneses, e ao longo das décadas estudei, acompanhei, conheço um pouco, já tive por perto, né? Nunca tive, mas sei, o que eu estou falando aqui no caso é um fato. São dois enclaves, entre aspas, são duas regiões russófonas, mas de colonização anti-germânica, é bem complicado, eslavizadas a martelo. Eslavizadas a martelo. E os ucranianos nisso amalgamaram um conjunto de elementos nacionais para constituir um povo. Como na Síria, povo com várias componentes. E naturalmente tem quem puxe de cá, puxe de lá. Russófonas não são russófilas. Esse negócio de russos étnicos, como se fosse macaquinho no meu circo, desculpa. Aí não. Tem germânicos, tem ciganos, tem húngaros, poloneses, como tem na Polônia. Germânicos, russos, ciganos. É uma região mais complexa do que o mapa sugere. E durante séculos, é um fato, os russófonos do Donetsk e do Donbas conviveram fraternalmente, com tensões que podem ter existido, mas não houve uma guerra civil, opondo-os. Ao contrário, eles partilhavam da aspiração à independência da Ucrânia, que eu acho que é o que corresponde ao interesse dos povos no jogo. Não estou com Biden, nem com Putin, e não espero da ONU nada do que eles não deram, nem no Haiti, nem na Palestina, nem nenhum conflito importante. Obrigado.